Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui com vocês para poder trazer um pouquinho mais de informação sobre medicina preventiva, sobre qualidade de vida, sobre nutrologia. E eu vinha falando com vocês na semana passada sobre os alimentos, carboidratos, e nosso tempo terminou. Eu fiquei de conversar com vocês aí um pouquinho sobre proteínas, sobre gorduras boas e ruins. E nós vamos dar sequência nisso tudo hoje, porque vocês conhecem o lema Projeto Manual do Proprietário, né? Não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Grande parte das doenças crônico-degenerativas ocorrem por causa de meia dúzia, entre aspas, de alterações que eu chamo de monstrinhos, que estão em andamento, em curso no nosso organismo por anos, por décadas, e a nossa medicina convencional não se atenta a isso. E a dieta é um primeiro grande passo para nós estarmos combatendo essa meia dúzia de monstrinhos. Aliás, tem um artigo sobre essa meia dúzia de monstrinhos, entre aspas, para vocês que quiserem ver no site. Queria que vocês anotassem Corpo e Mente, tudo junto, corpoemente.com.br. Então, tem ali um artigo falando dessa meia dúzia de monstrinhos para quem ainda não conhece. Tá? Uma outra dica que eu queria dar para vocês é que quem ainda não leu o Manual do Proprietário, que estava há anos esgotado, pela editora anterior ter fechado, ele está reeditado, revisado para vocês, à disposição, né? Agora pela editora Alfabeto e provavelmente já à disposição nas livrarias ou até no site da editora Alfabeto, para quem quiser ter, para quem quiser poder acompanhar um pouco mais esse nosso projeto Manual do Proprietário. Tá ok? Fica aí também uma dica muito importante. Eu passo muitas informações para vocês, nosso tempo é curto e muitas pessoas não têm tempo para anotar e acabam mandando e-mail e perguntando. Uma dica legal é o youtube.com, é uma ótima ferramenta. Depois de 3, 4 dias em média, que eu falo aqui para vocês, o Jean Louros coloca isso tudo para vocês no YouTube e vocês podem acessar no fim de semana, muito simples, youtube.com/Dr. Edmond Saab Júnior. Vocês podem se inscrever lá gratuitamente, né? Clicar uma campainha que aparece ali na tela e aí toda vez que tiver um novo vídeo meu, vocês vão ser comunicados. E vocês podem ver vídeos antigos, todos têm um título, começar pelos assuntos que interessam, começar a ouvir, a anotar, a estudarem, a conversarem com pessoas da área, pesquisarem e começar a pôr em prática e na sua família, nos seus vizinhos, nos seus amigos, amigos de trabalho, e assim vocês logo vão estar observando uma grande diferença na saúde de todos. Eu vou responder aqui uma cartinha que chegou, olha só, ainda se usa uma cartinha, que coisa legal, que foi enviada pelo ouvinte Isabel de Campinas, e eu até peço desculpa porque ficou no meio do meu monte de papel, aí quase um mês para eu achar ontem e estar aqui falando com a Isabel. Primeiro, obrigado, Isabel, pela sua audiência. A Isabel pergunta se ela quer saber sobre o óleo de coco e o açúcar de coco, que ela fala que ela usa adoçante, se pode ser substituído por açúcar de coco e que óleo que ela pode usar para cozinhar o arroz, o feijão e etc. Muito bem. O que eu tenho observado é que o açúcar de coco ele é menos tóxico do que esse açúcarzinho nosso branco, refinado, à disposição, ou mesmo o açúcar demerara, ou mesmo o açúcar mascavo. Ele é menos tóxico, mas ele também tem alto índice glicêmico, ou seja, quando é utilizado, o nível de glicose na corrente sanguínea sobe muito rápido e aí nós temos que ter uma descarga de insulina. E essas descargas de insulina e esses picos de glicose na corrente sanguínea não são bons porque vai levar a aumento de resistência à insulina. E um pouco mais para frente, a obesidade, diabetes, hipertensão é o fato que mais assola o nosso mundo moderno. Então, eu
prefiro que se use o adoçante. Esporadicamente, uma vez ou outra, usar o açúcar de coco é melhor do que usar os açúcares convencionais. Mas, em termos de usar adoçante, só um com segurança, né? Por enquanto, pelos estudos todos, com segurança real, seria a estévia, mas o que for 100% esteviosídeo. Não pode ser estévia misturada com aspartame, ou com sucralose, ou com ciclamato, que são usados para melhorar o sabor. Então, eu preferiria que se usasse a estévia. Quanto ao óleo de coco, pode ser usado sim, ele não se transforma em gordura trans para frituras ou para refogar alimentos. Mas o que eu tenho observado é que muita gente reclama do sabor que fica na comida. Então, uma dica legal aqui seria usar um azeite para refogar o seu feijão, o seu arroz. Não precisa ser um azeite extra virgem, não. Um azeite mais barato, porque ele perde as qualidades boas dele, mas não se transforma em gordura trans. Então, essa é uma dica legal para você estar usando para refogar seus alimentos e para eventualmente fazer uma fritura. E uma coisa que me perguntam muito também, eu vou aproveitar para falar, é em relação à banha de porco. Eu falo, a banha de porco seria muito bom para ser usada nesse sentido de refogar um alimento. Acontece que hoje nós não sabemos da procedência desses animais, né? Da onde vem esse porco, como ele é criado, se é utilizado antibióticos para estimular o crescimento, se ele é alimentado com ração transgênica. E o que a gente sabe é que o tecido adiposo, no caso a banha de porco, é no tecido adiposo que as toxinas se instalam em maior condição. Então eu não tenho recomendado usar banha de porco, a não ser aquelas famílias ainda que moram no cantinho deles, que criam o porco deles com o resto dos alimentos da casa e alimentos orgânicos. Aí sim, aí não teria problema nenhum, tá ok? Então, aproveitando aqui a pergunta da Isabel, eu queria deixar para vocês que o nosso link para contato é o e-mail da rádio, que é radiomundial@radiomundial.com.br. É simples, enviem suas sugestões de pauta, dúvidas, e em nome do programa Manual do Proprietário. E a nossa jornalista, que é a diretora de jornalismo, Samira Chaine, prepara esse material com muito carinho, me entrega, e aí eu posso estar respondendo a vocês no ar, e o nosso programa fica muito mais do seu interesse, muito mais interativo, e a sua dúvida é geralmente dúvida também de milhares de outros ouvintes. Então, isso é muito legal. Tá ok, pessoal? Dando sequência, vocês aprenderam que existem os carboidratos bons e os ruins. Eu falei os bons, os vegetais todos, não é? Eliminando açúcar, eliminando farinhas refinadas, e isso aí está tudo no YouTube para vocês. Dos bons, as verduras folhosas, as leguminosas, os outros legumes todos e o que fazia cada um deles de bem no nosso organismo. Então vocês já sabem diferenciar o que é carboidrato bom e ruim e sabem muito bem que é extremamente importante estar comendo uma grande quantidade de carboidratos bons, que é o que fazem os veganos, os vegetarianos, e são mais saudáveis, né, do que os omnívoros, que comem de tudo e principalmente carne, né? Carne vermelha e assim vai. Então, seguindo um pouco o nosso raciocínio, gorduras. Quais são as gorduras boas? São as gorduras que vêm de peixes de águas frias, não é? Ela é uma gordura rica em ômega 3. O óleo de gergelim puro, né? Não para fritura, mas é uma gordura boa. O óleo de coco é uma gordura boa. O óleo de linhaça é uma gordura boa. O azeite é uma gordura boa. O abacate é gordura boa. As nozes e oleaginosas são gorduras boas. Os óleos de semente de uva são gorduras boas, tá? Então, e quais são as péssimas? As margarinas, que são gorduras interesterificadas, que o nosso corpo não metaboliza, não conhece. As gorduras trans, que estão aí em todos os alimentos processados praticamente, né? E muitas vezes vem no rótulo que não consta gordura trans, porque a nossa legislação pede que conste só quando está acima de um limite por unidade. Então,
os fabricantes fazem unidades menores, diminuem um pouco a quantidade para que não conste nos rótulos. Então, biscoitos, bolachas, sorvetes, massas industrializadas, fast food, massas congeladas, tudo isso tem gordura trans, que é extremamente nocivo e deveria ser abolido do planeta. Continuando, os óleos vegetais para fritura, todos eles, canola, milho, soja, amendoim, algodão, todos eles, quando fritam, se transformam em gorduras prejudiciais, exceto o óleo de coco. Então, essas são gorduras ruins. Quais são mais as gorduras ruins? As gorduras das carnes, de boi, de porco, da pele do frango, dos embutidos, salame, presunto, copa, etc. O leite e os derivados, essas gorduras são gorduras ruins para a saúde. Tá ok? Então, vocês já sabem quais são os carboidratos bons, quais são os ruins, quais são as gorduras boas, quais são as ruins. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre proteínas. Olha que interessante isso. Também, a gente sabe que a proteína animal associada à gordura saturada, e ambas estão presentes nesses alimentos animais, elas atuam em conjunto para gerar os danos à saúde. E tem vários eventos históricos, né, e estudos científicos que atestam esses fatos. Olha que interessante isso. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quando a Holanda foi invadida e teve seus ranchos e animais tomados, o consumo de carne diminuiu muito e a incidência de doenças cardiovasculares, como infarto e derrame cerebral, também diminuíram muito. Quando eles retomaram o consumo normal da carne, a incidência da doença cardiovascular, ou seja, infarto e derrame, voltou para a mesma incidência antes deles terem diminuído ou parado de comer a carne. A mesma coisa aconteceu na Polônia, na década de 70 ou 80, entre 70 e 80, que foi o fim do comunismo, teve um aumento do consumo de carne, e aí também teve um grande aumento das doenças cardiovasculares. Na Finlândia, também na década de 70, tinha uma incidência enorme de doenças cardiovasculares, até quando o governo local resolveu iniciar uma campanha para diminuir a ingestão de manteiga e aumentar o consumo de frutas e vegetais. Né? E o que aconteceu? Diminuiu demais a incidência de doença cardiovascular também lá. Tem um estudo epidemiológico feito com milhares de participantes que durou muitos anos e comparou-se, dentro de adventistas, e eles eram adventistas da Califórnia, os veganos que comiam, os que eram totalmente veganos, com os adventistas que não eram veganos e comiam proteína animal. E esses últimos tinham uma incidência também muito maior de doença cardiovascular. Tem outros estudos observacionais entre vegetarianos e omnívoros, ou seja, omnívoros é quem come carne também, né? E observaram uma diminuição de 29% de infartos e derrames cerebrais nos veganos. Então, vocês veem que eu não estou pedindo para ninguém se tornar vegano ou vegetariano, só tomar cuidado com o excesso, né, da ingestão de gordura animal. E por que isso tudo? Porque a ingestão de proteína animal aumenta um marcador sanguíneo chamado proteína C reativa, que é um marcador de inflamação, e aumenta também o cortisol sanguíneo. Esses dois juntos, o cortisol aumentado e a proteína C reativa, que é esse marcador inflamatório, os dois estão relacionados às doenças cardiovasculares, ou seja, infarto e acidente vascular cerebral. Parte dessa inflamação é ocasionada por acidose, porque a carne é um alimento ácido, e a outra parte por toxemia, que são animais que estão carregados de bactérias. A proteína animal, junto com a gordura saturada, tem um efeito vasoconstritor, que contrai as artérias, né? E também impede que um aminoácido chamado L-arginina se transforme no óxido nítrico. Aqui eu quero fazer um parênteses para vocês. Tem um programa, ou até mais de um programa,
que eu falo para vocês desse óxido nítrico, desse gás fundamental em vários sistemas do nosso corpo, que é produzido dentro da parede das nossas artérias, do endotélio. E quando ele está diminuído, uma das coisas que acontece é diminuir o fluxo sanguíneo que leva oxigênio e nutrientes para todas as células do corpo. Então, uma dica legal é vocês irem no youtube.com, colocarem meu nome do lado, Edmond Sabe Júnior, e verem esse videozinho que chama O Milagre do Óxido Nítrico. Vocês vão entender por que ele começa a cair muito cedo, o que vocês podem fazer para manter ele em níveis bons e assim estar preservando a saúde. Então vocês já viram que a carne animal, né, junto com a proteína animal, junto com a gordura saturada, diminui a produção de óxido nítrico. Outro problema é que a carne é rica em ferro, e pior que isso, é o ferro que vem do sangue, da célula vermelha do sangue dos animais, das hemácias. E esse ferro aumenta muito a oxidação. E o aumento dessa oxidação leva a vários danos e está diretamente ligado também à doença cardiovascular. Esse hemiferro ele é causador de câncer por aumentar a concentração de compostos N-nitrosos instáveis, que são geradores de câncer. Agora, você entende porque os comedores de carne têm uma incidência muito maior de câncer gastrointestinal do que as pessoas vegetarianas e veganas. Quando vocês comem o ferro que vem da carne, do animal, mais compostos N-nitrosos instáveis são formados e mais câncer é gerado. Tem uma observação importante: quando vocês comem o ferro vindo de alimento vegetal, né, como feijão, como espinafre, esse ferro não faz com que aumente esses compostos nitrosos instáveis. Portanto, esse ferro dos vegetais não é cancerígeno, tá ok? Outras causas que levam ao câncer por grande ingestão de proteína animal, né, é que quando eles estão em alta temperatura, assados ou fritos, eles geram aminas heterocíclicas, e essas substâncias também são causadoras de câncer, principalmente de mama e de próstata. Olha então quanta coisa para essas pessoas que não passam um dia sem comer um bife no almoço e na janta, um presunto no café da manhã, num pão. Então isso é muito importante a gente ter isso presente para comer esporadicamente, não é? E quando comer essa carne, nunca deixar ela muito tostada para não gerar aquelas aminas heterocíclicas. Então comer sempre um pouquinho antes do ponto, ou um quibe cru, um bife tartar, o carpaccio, e sempre acompanhado de muitos vegetais, porque esses vegetais bloqueiam um pouco os efeitos cancerígenos, e vocês viram já no programa passado, desses compostos N-nitrosos instáveis. E também os malefícios do ferro que vem do sangue de animais. Então, é muito importante, quem é extremamente carnívoro, está revendo esse conceito, diminuindo bastante a ingestão de carne vermelha, dando preferência a peixe. Aí vem o problema da contaminação com mercúrio, né, dos peixes de rio, enfim. Mas contaminação está em tudo que é lugar. Por isso nós temos que manter o nosso sistema de detoxificação atuante. E para isso também nós já falamos em vários programas como fazer. E eu queria que vocês também dessem uma olhada nisso tudo no YouTube, para irem estar se atualizando e melhorando essa capacidade sua de poder pôr para fora as toxinas ambientais todas. Uma outra coisa que ocorre nos grandes comedores de carne é que eles têm uma alteração da flora bacteriana intestinal, né? E eles têm uma diminuição da produção de butirato pelas bifidobactérias, pelas bactérias boas intestinais. Justamente esse butirato, que mantém a saúde intestinal, é um mecanismo protetor contra o câncer. Então, mais um motivo aqui para vocês estarem diminuindo o consumo de carne, porque vocês vão estar alterando a flora intestinal de vocês. Então, tudo é permitido, mas
cautela. Eu escuto muitas pessoas perguntarem, mas se eu não comer carne, se eu não comer frango, como é que se eu não tomar leite, como é que eu vou ter proteína, como é que eu vou ter cálcio? E eu quero que vocês saibam que os vegetais também têm proteínas, os vegetais também têm cálcio, né? Que vários vegetais são ótimas fontes de proteína também. Por exemplo, a soja, o tofu, a soja de preferência na forma de tofu, de miso, de tempê, é uma ótima fonte de proteína. Tem todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa para poder sintetizar proteínas necessárias para a nossa sobrevivência. Quer ver? Alimentos ricos, né? Vegetais ricos em proteínas também, ervilhas, lentilha, milho, arroz integral, feijão, espinafre, centeio, cevada, sementes de girassol, chia, quinua, couve-flor, a própria batata. Essa não deve ser ingerida em grandes quantidades, porque ela é um alimento de alto índice glicêmico que faz aquilo que eu falei para vocês agora, aumenta a resistência à insulina. Algas têm proteína, grão de bico tem proteína, gergelim tem proteína, as nozes têm, as castanhas de caju têm, né? O cacau em pó sem açúcar tem. Então, todos esses vegetais que são vegetais, que são carboidratos complexos, são bons e também são ricos em proteínas. Então não tem essa preocupação de vocês falarem, bom, se eu ficar sem carne eu vou ficar fraco. Não, você pode comer carne esporadicamente, 1 ou 2 vezes por semana, mas diminui essa voracidade por carne, dá preferência por peixe. 2 ovos por dia, não precisa comer 10 ou 12 que nem falam por aí, e façam do seu prato muito mais rico em vegetal bom, que tem carboidrato bom, anticancerígeno, que tem proteína boa, as gorduras boas, e assim a sua saúde vai caminhar muito melhor. Vocês vão estar cuidando daqueles monstrinhos. Pessoal, eu queria agradecer muito a audiência de vocês todos, lembrar que o livro Manual do Proprietário está de volta para vocês aí, que provavelmente antes do fim do ano vocês vão ter um outro completamente novo. Eu queria que vocês fossem olhando e acompanhando esses nossos programas, se não for ao vivo, pela internet, pelo YouTube, anotem isso tudo que eu falo, pesquisem isso e põem em prática, porque com certeza esse é o único caminho para a gente estar mantendo a saúde e ter uma qualidade de vida muito melhor. Pessoal, abração a todos, uma ótima semana, um bom friozinho. Terça-feira que vem estamos juntos. Tchau, tchau, gente.